GT História das Filosofias, com o apoio da editora UFMG, apresenta nesta 7ª palestra um caminho até Benjamin em 13 teses. Com vocês, a historiografia da metrópole com categorias das passagens, com Willy Boring. Olá, bem-vindos a mais uma apresentação do Colóquio Walter Benjamin. Hoje a gente tem conosco o professor Willy Boring. Ele é professor na FEFELESH, creio eu, e também foi organizador da tradução da obra das passagens, algo que acho que boa parte, talvez, vocês conheçam já ele por esse esforço, né, de traduzir aquele tijolo, e o professor também fez algumas interpretações, alguns trabalhos que seguem também uma topografia cultural do Brasil, algo que também conversa com Rosa, conversa com o norte do país. Creio que talvez a fala dele siga numa conversa com esse histórico de pesquisa. Acho que eu passo a palavra para você, Vili. Então, e boa apresentação. Então, boa tarde a todos os participantes. João Vitor, muito obrigado pelo convite, e então vamos lá. O tema da minha fala vai ser Walter Benjamin, meu guia de pesquisas. Vou apresentar, então, a minha experiência de aprendizagem com Walter Benjamin em 13 itens, 13 momentos, e nisso me inspirei em textos dele com o número 13, por exemplo, o texto A Técnica do Escritor em 13 Teses. Primeiro momento, o meu primeiro contato com a obra de Benjamin ocorreu exatamente 50 anos atrás, quando li o livro Charles Baudelaire, um poeta no auge do capitalismo. Ali eu destaco o capítulo principal, A Paris do Segundo Império, em Baudelaire. E o que me inspirou nesse livro foi o método que eu mantenho até hoje, de não estudar a literatura pela literatura, mas como um dispositivo de percepção e de pesquisa, especialmente da metrópole, do sertão e da Amazônia, ou seja, do Brasil como um todo, como ainda vou mostrar. Segundo ponto, meus primeiros cursos sobre a obra de Walter Benjamin. Esses cursos eu dei na Universidade Católica de São Paulo, onde iniciei o meu trabalho como professor, e trabalhei lá no setor de pós-graduação em teoria literária. No primeiro semestre de 1973, dei um curso chamado Modalidades de Análise Estilística, com os autores Michael Riffater, Victor Shklovsky, Erich Auerbach e Walter Benjamin. No ano seguinte, 1974, dei um curso sobre o conceito de modernidade na teoria poética, escolhendo novamente 4 autores: Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Mayakovsky e Walter Benjamin. E, em 77, dei um curso sobre o método crítico de Benjamin. Naquele mesmo ano de 77, eu passei a lecionar na USP, onde também dei depois muitos cursos sobre Benjamin. Terceiro item, o meu projeto de pesquisa, com o qual comecei meus trabalhos na USP em 1977. O título do projeto era Da Crítica Literária à Crítica da Cultura. Exemplo, Walter Benjamin. O método que antes eu tinha usado na fase inicial das minhas pesquisas acadêmicas, eu fiz a tese de doutorado sobre a evolução da técnica narrativa nos contos de Guimarães Rosa.
aquele método que usei inicialmente foi o do estruturalismo francês, sobretudo a partir da obra de Tzvetan Todorov. Aí aprendi a descrever de forma disciplinada os procedimentos de construção narrativa. Mas também ficou em mim uma insatisfação por causa do esquematismo das fórmulas e também por causa do jargão um tanto fechado dos estruturalistas, algo que faz o estudioso perder o contato com o público maior. E, então, a partir dos cursos que eu referi e que ministrei na PUC sobre Benjamin, eu mudei de método e de linguagem. E o convívio com os textos de Benjamin me abriu o horizonte do jargão acadêmico para a linguagem da crítica jornalística e também o caminho da crítica literária para a crítica da cultura. Foi com esse espírito que elaborei a minha tese de livre-docência que eu defendi na USP em 1984. E, paralelamente, organizei uma coletânea de ensaios de Walter Benjamin. Então, o quarto item, a coletânea, é esta aqui, inspirado numa formulação de Benjamin, documentos de cultura, documentos de barbárie, escritos escolhidos. O livro saiu em 1986. É uma seleção de 22 textos que focalizam questões de política cultural a partir da experiência vivida por Benjamin na República de Weimar e na Berlim dos anos 1920. São 3 partes. A primeira chama-se História Literária a Contrapelo. Aí eu escolhi um capítulo da tese de doutorado de Benjamin sobre o conceito de crítica no romantismo alemão. Um segundo capítulo é um trecho da tese de livre-docência dele sobre a alegoria no drama barroco. E o terceiro texto é uma radiopeça chamada O que os alemães liam enquanto os seus clássicos escreviam. Aí é interessante também esse contraste, né, entre a escrita dos clássicos e as preferências do público, do grande público, e a preferência que Benjamin aponta continua sendo a dos leitores hoje em dia, que é para livros de autoajuda. A segunda das 3 partes trata de escritos do crítico militante, focalizando a cena soviética, a cena parisiense e a cena alemã. Assim, então, os textos, o agrupamento político dos escritores na União Soviética, o surrealismo como último instantâneo da intelectualidade europeia, politização da intelectualidade, crise do romance, vou me referir a isso ainda no final, teorias do fascismo alemão e melancolia de esquerda. E a terceira e última parte tem a mesma formulação que o título dessa edição de escritos. Aí tem 3 ensaios: A Vida dos Estudantes, Crítica da Violência, Crítica do Poder, e uma escolha de imagens do pensamento. Por exemplo, aqui aparece novamente o número 13, O Caminho para o Sucesso em 13 Teses. Então, paralelamente à preparação dessa antologia, eu elaborei a minha tese de livre-docência. E o que, como já disse, para mim, o que foi fundamental é encontrar uma linguagem adequada. Ao jargão acadêmico, a linguagem dos que vivem na chamada Torre de Marfim, eu achei importante contrapor a fala coloquial da linguagem jornalística à linguagem da mídia, em geral,
que se dirige ao grande público. Nisso, aliás, pesou também uma experiência que eu fiz paralelamente ao meu trabalho de docente. Eu fiz, durante 4 anos, né, essa é a duração, o curso técnico de ator na Escola de Arte Dramático da USP. Vamos ao 5º item, a tese de livre-docência, né, defendida em 1984, eu intitulei, aí tem uma inspiração de Baudelaire, Tableau berlinois, ou seja, quadros berlinenses, Walter Benjamin e a cultura da República de Weimar. A base para organizar essa tese foi uma motivação profunda, de tipo pessoal, assim, pessoal mesmo, que eu relato, aliás, num artigo de 2012 da Metrópole Berlim para a megacidade de São Paulo. Em 1957, eu estava então com 13 anos, num passeio pelo centro de Berlim, parei na ponte sobre o rio Spree, em cujas margens a cidade foi fundada em 1237. Diante das marcas de destruição causadas pela guerra, eu senti uma profunda melancolia. Eu tentei imaginar como era a capital da Alemanha quando ainda era intacta, na época menos de 2 décadas atrás. Jamais eu chegaria a conhecer a agitada e animada metrópole dos anos 1920 de que me falava minha mãe. Isso só seria possível através do testemunho de textos daquela época, como os de Walter Benjamin, de quem então eu nem havia ouvido falar. Então, a tese de livre-docência, Tableau berlinois, era a minha maneira de resgatar a Berlim daqueles anos 1920. Como epígrafe, eu escolhi um verso de Baudelaire, que vou citar. Décor semblable à l'âme de l'acteur, ou seja, cenário semelhante à alma do ator. Aí, então, como vocês podem imaginar, o meu estudo acadêmico, né, se entrelaçou com a minha experiência artística, a formação no meio de atores. A tese consta de 3 partes. Primeiro, a ciência acadêmica, e eu começo com as observações de Benjamin sobre a sua experiência no movimento estudantil. Depois, focalizo o problema e a crise da historiografia literária e termino com um capítulo sobre a filosofia da história e a crítica da cultura. A segunda das 3 partes é a crítica jornalística, e aqui vocês veem semelhanças com a estrutura dos escritos escolhidos, dos quais já falei. Então, aí trata-se, então, de caracterizar as principais posições da intelectualidade literária alemã nos anos de crise da República de Weimar, 1929 a 1933. Descrevo a cena literária alemã nos seus aspectos gerais, depois as posições conservadoras e liberais, os escritores partidários, de um lado, do fascismo, do outro, do comunismo, e falo também das contradições dentro da esquerda burguesa, da qual fazia parte Benjamin. A terceira e última parte focaliza o projeto do escritor, Walter Benjamin, que eu caracterizo, então, como fisiognomonista da metrópole moderna. Focalizando a cidade como texto, baseando-me no livro dele, Rua de Mão Única, e na paixão dele pelo ler e o escrever. A cidade erotizada, foco no Diário de Moscou. Benjamin viajou durante os anos 20 a Moscou, motivado principalmente pelo amor à diretora de teatro Asia Lasses. Penúltimo capítulo, Cidade e Memória, baseio-me em Infância em Berlim, por volta de 1900, onde Benjamin
que se viu, então, obrigado a partir para o exílio, em 1933, tenta preservar por escrito a memória de sua cidade de origem. Aliás, Berlim também é a minha cidade de origem, isso é mais um ponto de identificação com Benjamin. E termino com um capítulo sobre as passagens como síntese da relação de Benjamin com a metrópole. Ou seja, como mostrei, Benjamin organizou o conjunto de sua obra em função do tema da grande cidade ou da metrópole moderna. O arcabouço desse projeto é a obra de Baudelaire, desde a tradução dos Tableaux Parisiens, que foi feita pelo jovem Benjamin, até os ensaios que escreveu nos anos finais de sua vida, o já referido a Paris do Segundo Império em Baudelaire, e também um ensaio sobre alguns temas em Baudelaire. Sexto momento de aprendizagem. A partir, então, da terceira parte da tese, que eu acabo de resumir, o projeto escritor, Fisiognomia da Metrópole Moderna, eu elaborei, ao longo dos anos seguintes, o livro com este título. Subtítulo: Representação da História em Walter Benjamin. A primeira edição é de 1994, aliás, o livro saiu também numa versão alemã. A segunda edição é de 2000 e a terceira edição está em elaboração agora. A minha motivação para escrever, publicar esse trabalho, além de resgatar, como já mencionei, a memória da Berlim dos anos 1920, era revelar as imagens benjaminianas de capitais europeias, Paris, Berlim, Moscou, à luz da megacidade de São Paulo, para onde eu me mudei em 1966. Eu vim para o Brasil para estudar este país à luz do romance Grande Sertão Veredas. E mantive, neste meu livro, Fisionomia, a epígrafe da tese de livre-docência, cenário semelhante à alma do ator. Uma sinopse do livro, aí tem, evidentemente, em vários momentos, retomadas da tese. Aí, na introdução, eu explico o que é Benjamin como fisiognomonista da metrópole moderna. Então, explico os conceitos de modernidade e de metrópole. Metrópole é basicamente uma categoria do imperialismo do século XIX. Vou explicar isso detalhadamente. E, então, apresento também a leitura dos retratos benjaminianos de cidades a partir da megalópole São Paulo. A fisiognomia, em uma frase, é, para Benjamin, a arte de escrever a história com imagens, ou seja, imagens de pensamento, imagens dialéticas, alegorias e tableaus. Depois, exemplifico isso, essa historiografia da modernidade, com base em duas obras dele, a obra principal, né, as passagens, e o seu olhar sobre a cidade, a partir daí, destacando novamente a Paris do Império em Baudelaire. E também faço um olhar sobre a cidade a partir do drama barroco alemão, a partir do conceito de alegoria. Benjamin transfere a alegoria barroca para a prática poética, os procedimentos poéticos de Baudelaire. Segunda parte, o crítico e as forças históricas de sua época. Aí focalizo as duas cidades, Weimar, como exemplo da formação burguesa, né, baseado no classicismo, sobretudo, de Goethe e de Schiller, e Berlim, exemplo, então, da cultura, do surgimento da cultura de massas. Um segundo capítulo chama-se Viagem a Moscou,
também acrescentei nesse título as palavras "o mito da revolução", porque Benjamin criticamente observou que a revolução comunista estava se transformando já na segunda metade dos anos 20, no que ele chamou de um processo de restauração. Terceiro capítulo, a modernidade fascista, que é baseado no culto da técnica e na utilização da mídia e da arte para dominar as massas. E, finalmente, especifico a teoria benjaminiana da mídia a partir dos seus trabalhos radiofônicos e também do seu ensaio mais conhecido, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, onde Benjamin, assim como o seu colega e parceiro de diálogo, Bertolt Brecht, tentam descobrir conceitos estéticos não apropriáveis pelo fascismo. Principalmente tratava-se de usar a mídia como meio de reflexão. E a terceira e última parte, o projeto do escritor, então, a fisiognomia da metrópole moderna, a cidade como escrita, né, baseado, como na tese, em Rua de Mão Única. Aí estabeleço um diálogo de Benjamin com autores da modernidade brasileira. Segundo capítulo, Cidade e Memória, né, baseado na infância em Berlim, e no diálogo de Benjamin com Proust e Baudelaire. E último capítulo, a metrópole como palco do flaneur, onde desenvolve um amplo quadro da sociedade, desde o mundo do negócio e dos negócios, aqueles que negam o ócio, o mundo do capital, as classes trabalhadoras, os produtores de cultura, dos quais fazia parte Benjamin, os desclassificados e, finalmente, a metrópole vista da periferia. Então, sétimo item dos meus 13. Aí eu quero destacar a relação entre metrópole e megacidade. Sobre essa relação, eu escrevi publiquei um artigo em 2012, baseado numa conferência aqui na Biblioteca Mário de Andrade, artigo chamado Da Metrópole Berlim para a Megacidade de São Paulo. Então, eu esclareço que a palavra grega metrópolis, de meter, mãe, e polis, cidade, designava, na antiguidade, a cidade-mãe em relação às cidades-filha, ou seja, as cidades coloniais. Esse sentido de metrópole ressurgiu no início da Era Moderna, com a fundação de impérios coloniais, por parte da Espanha e de Portugal. Vou focalizar esses dois, e com isso cidades da América Latina, como México, Buenos Aires e São Paulo, que se tornaram filiais periféricas das metrópoles autênticas Madrid e Lisboa. A partir da Revolução Industrial, durante o século XIX, até o período do imperialismo, ainda no século XIX, e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, as duas metrópoles dominantes eram Londres e Paris. Como concorrentes, surgiram a partir do final do século XIX, Nova York e Berlim. Berlim, naqueles anos 1920, chegou a ser a quarta maior cidade do mundo, com 4 milhões de habitantes. Aliás, é o mesmo número de habitantes que a cidade tem hoje. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão aspirou a se tornar uma potência mundial. E o plano de Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, era transformar os países do leste europeu em colônias da Alemanha, com a capital Berlim, cujo nome seria mudado para Germânia. É esse o subtexto e a motivação especial do estudo de Benjamin sobre Paris,
que ele denomina capital do século XIX. Capital também de um império colonial. Assim, por exemplo, a Place du Maroc, né, a Praça Marrocos, em Paris, é vista por Benjamin como um monumento do imperialismo colonial. E na topografia social da metrópole, Benjamin distingue a parte dos boulevards, onde circulam os burgueses, ele diferencia essa parte dos subúrbios, chamados por um autor francês da época, as grandes Índias, onde moravam as massas, chamadas massas escuras. Ou seja, na metrópole europeia, já estavam presentes, naquela época, traços das futuras megacidades do chamado Terceiro Mundo. A explosão demográfica nas grandes cidades, ligada aos movimentos de migração, sobretudo na Ásia, na América Latina e na África, essa explosão levou, a partir dos anos 1950 e 60, ao surgimento de megacidades. Assim são chamadas as aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. O processo de migração pode ser descrito com uma passagem de Grande Sertão Veredas, que eu cito no final do meu livro Fisionomia da Metrópole Moderna, e que passo a apresentar aqui. Cito: "E, de repente, aqueles homens podiam ser montão, montoeira. Aos milhares, mis, e centos milhentos vinham se desentocando e formando do Brenhal, enchiam os caminhos todos, tomavam conta das cidades." Fim da citação. É uma visão do protagonista narrador, Riobaldo. Quando ele chega na parte mais pobre do sertão. É um retrato expressivo das massas de pobres e miseráveis que saem do sertão a caminho das grandes cidades, que simbolizam riqueza e progresso, ao mesmo tempo em que se transformaram em imensos formigueiros humanos, superpovoados, cada vez mais inchados, e onde se acumulam o ouro e também a sucata da humanidade. Segundo estatísticas da ONU, existem atualmente cerca de 20 megacidades no mundo, das quais 4 na América Latina, México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. O oitavo item dos meus 13. Com base nos meus conhecimentos de Benjamin, tenho orientado dissertações de mestrado e tese de doutorado, e também supervisionado pesquisas de pós-doutorado sobre sua obra e seus métodos. Um exemplo de mestrado é a dissertação de Márcio Zeglickman Silva, Ler o Livro do Mundo, Walter Benjamin, Romantismo e Crítica Poética. Márcio publicou depois também uma coletânea de ensaios intitulada Leituras de Walter Benjamin, que está em segunda edição pela Ana Blume em 2007. Um exemplo de doutorado é a tese de Gunther Karl Pressler, denominada Benjamin Brasil, a recepção de Walter Benjamin de 1960 a 2005. Este livro saiu em 2006. Quanto às supervisões de pós-doutorado, vou mencionar, então, o projeto da professora Diana Junkes Marta, da Universidade Federal de São Carlos. Ela concluiu no ano passado o seu projeto Linear e Pós-Utopia, Haroldo de Campos, leitor de Walter Benjamin. A professora Rosa Amélia Pereira da Silva, do Instituto Federal de Brasília, está terminando, neste ano, a pesquisa Narrativas do Grande Sertão à luz de conceitos de Walter Benjamin. E o professor Augusto Rodrigo da Silva, também da Universidade de Brasília, iniciou em agosto deste ano comigo o seu projeto Geopoesia e Literatura de Campo Centro-Estina, Etnoflaneris por Goiás e Brasília. Então, Augusto, como também Rosa Amélia, se inspiraram muito no conceito benjaminiano de flaneur. Aliás, eu agradeço ao professor Augusto a sugestão de falar aqui
sobre Walter Benjamin como meu guia de pesquisa. Nesse mesmo item 8º, eu quero incluir também meus contatos com outros pesquisadores da obra de Benjamin, não vou mencionar todos, mas entre eles aqui no Brasil, Jean-Marie Gagnebin, Olgária Matos, Sérgio Paulo Rouanet, Leandro Conder, Thaisa Palhares e Hernani Chaves. Na Argentina, Miguel Veda, que foi organizador tem sido organizador de várias coletâneas sobre Benjamin. Na Alemanha, Bernd Witte, Winfried Meininghaus, Edmund Witzesler, que cuida do arquivo Benjamin em Berlim, Klaus Garber, Norbert Bolz, Sigrid Weigel e Daniel Weidner. E na França, Michel Espagne e Michael Werner. E concluindo essa parte 8, em 1990, em memória dos, então, 50 anos da morte de Benjamin, organizei, juntamente com o diretor cultural do Instituto Goethe, aqui em São Paulo, e com Jean-Marie Gagnebin, o simpósio alemão-brasileiro que a gente intitulou 7 perguntas a Walter Benjamin. Então, vou fazer a vocês aqui 3 dessas 7 perguntas que continuam nos desafiando para respostas. Então, uma das perguntas foi: é preciso teologia para pensar o fim da história? Sempre 2 pesquisadores, um especialista brasileiro e um especialista alemão, responderam a essa pergunta, como também a essas outras 2. Onde, perguntamos, encontrar a diferença entre uma obra de arte e uma mercadoria? E também uma pergunta que é interessante: por que o moderno envelhece tão rápido? Passo ao 9º item dos meus 13. Aqui, no meu livro grandesertão.br, o romance de formação do Brasil, usei várias categorias analíticas e interpretativas de Benjamin. Eu vou só mencionar algumas. O romance como um órgão da história, a dissolução e a análise da mitologia, ou seja, dos sonhos coletivos no espaço da história, a tradução de imagens arcaicas em imagens dialéticas ou imagens históricas autênticas, a narração simultânea de grandes e pequenos acontecimentos, a história como história dos sofrimentos, a paixão estética como médium de reflexão e a dimensão da redenção, da culpa e da salvação. Eu quero destacar uma afinidade entre Benjamin e Guimarães Rosa, que existe no tipo de imagem com a qual cada um deles se refere indiretamente, como vou explicar, à forma de composição de sua obra principal, respectivamente, Passagens e Grande Sertão Veredas. Benjamin, no primeiro esboço do seu projeto das Passagens, o primeiro esboço foi feito entre 1927 a 1929, escreve: comparação do homem a um painel de comando, no qual há milhares de lâmpadas. Ora apagam-se umas, ora outras, e acendem-se novamente. Fim da citação. Se nós aplicamos essa comparação à forma de composição das Passagens, que é uma obra em forma de um imenso arquivo com milhares de fragmentos, nós temos aí uma caracterização muito precisa de sua organização e escrita. Passamos agora para Guimarães Rosa. No prefácio à Antologia do Conto Húngaro, que ele publicou em 1958, a antologia é de Paulo Rone, e a data, então, é 2 anos depois da publicação de Grande Sertão Veredas. Rosa caracteriza a língua húngara de uma forma que equivale a uma descrição muito precisa
da construção de Grande Sertão Veredas, cuja principal ambição literária é uma reinvenção da linguagem. Eu cito Rosa. É uma língua in opere, fabulosamente em movimento. Toda possibilidades, ela aceita quaisquer aperfeiçoamentos da gênese inventiva individual. Ela funciona como um painel de mesa telefônica para os engates ad libitum. Ou seja, então, com ambas as imagens, painel de comando e painel de comando com milhares de lâmpadas e painel de mesa telefônica com engates ad libitum, os escritores Benjamin e Guimarães Rosa apresentam suas obras como máquinas literárias, que fazem lembrar a configuração dos primeiros computadores, que são da década de 1940. Ambos, Guimarães Rosa no limiar da era eletrônica e Benjamin até antes, tiveram uma intuição do potencial dos novos meios eletrônicos, que revolucionaram as formas de organização do saber. E a partir dessas máquinas literárias de Benjamin e de Guimarães Rosa, pode ser estabelecido um diálogo com o trabalho pioneiro de dois engenheiros da informática. Theodore Nelson, que publicou em 1987 o livro Literary Machines, Máquinas Literárias, e também o estudo de Vannevar Bush, As We May Think, de 1945, então, como provavelmente pensamos, que é retomado e desenvolvido por Nelson. Vannevar Bush, que investigou as operações básicas da mente humana, ou seja, que investigou o modo como um cérebro trabalha, observou que essas operações se realizam não em ordem linear sequencial, mas por associações de ideias, por meio da construção de uma rede de trilhas, conexões ou links. Esses links, completou Nelson, formam um hipertexto. Procedimentos hipertextuais, como ele esclarece, já existiam na antiguidade. O hipertexto daquelas eras arcaicas era o labirinto. O potencial revolucionário do conceito que Nelson introduziu, né, hypertext, ficou patente quando foi combinado no início dos anos 90 com o suporte eletrônico de alcance global, a World Wide Web. Com isso, abriu-se um espaço informacional que é virtualmente infinito. Voltando, então, da informática para as passagens e para o Grande Sertão Veredas, ambas as obras têm em comum, cada uma à sua maneira, de representar o modo como um cérebro trabalha, como organizamos os saberes. Então, as passagens de Benjamin, como ainda vou explicar, podem ser lidas como um hipertexto. E a composição de Grande Sertão Veredas é propositalmente labiríntica. Diferentemente de Euclides da Cunha, que foi seu principal precursor no gênero Retratos do Brasil, Rosa não escreve sobre o sertão, com um discurso racionalista, progressista e linear, mas ele escreve como o sertão, de forma labiríntica, de acordo com a topografia do cerrado, o trabalho de memória do protagonista Riobaldo e o projeto do escritor de reinventar a língua brasileira. O título do meu livro, grandesertão.br, que elaborei durante um estágio de pesquisa em Silicon Valley, na Universidade de Stanford, tem um triplo objetivo. Realçar o contexto histórico do retrato de Brasil que Rosa construiu no limiar da era eletrônica, por isso abreviei Brasil com BR. Também procuro chamar a atenção para o fato que o romance é um retrato do Brasil numa forma de composição labiríntica,
a forma como um cérebro trabalha, no caso, a memória de Riobaldo, um hipertexto, e já que o romance de Rosa, né, essa é a minha interpretação, pode ser lido como uma reescrita crítica do livro precursor Os Sertões, eu coloco também a pergunta como será ou seria uma futura reescrita do Grande Sertão Veredas. Para responder a esta pergunta, não devemos pensar a literatura apenas como uma sequência de obras-primas, mas também como um amplo processo de desenvolvimento social do letramento, ou seja, da habilidade de escrever. Assim, o ponto no título do meu livro designa também, com uma metáfora do futebol, um possível e desejado ponto futuro do uso da leitura e da escrita no Brasil, em que as novas tecnologias de informação e comunicação permitem abrir caminhos para que um dia todos os cidadãos, inclusive os mais pobres, possam se manifestar no espaço letrado público. 10º item do total de 13. Também no meu livro Boca do Amazonas, Sociedade e Cultura em Dalcídio Jurandir, o livro foi publicado neste ano, usei vários conceitos analíticos e interpretativos de Benjamin. Ou seja, a concepção da literatura como parte da história geral, a história como história dos sofrimentos, numa sociedade ainda com marcas da escravidão, a ideia de escovar a história a contrapelo, o despertar de sonhos coletivos e a dissolução de mitologias e ideologias no espaço da história. Eu vou destacar aqui 3 elementos da obra de Benjamin que foram fundamentais para o meu estudo da obra de Dalcídio Jurandir. Em primeiro lugar, para valorizar e ajudar a redescobrir os 10 romances do chamado Ciclo do Extremo Norte, desse romancista do Pará, cuja obra até hoje ficou à margem do cânone da literatura brasileira. Para valorizar e ajudar a redescobrir, usei o conceito benjaminiano do querer artístico. Na sua tese, Origem do Drama Barroco Alemão, Benjamin nos faz relembrar que, em termos de qualidade estética, os textos dos dramaturgos barrocos alemães que ele analisa estão muito aquém das obras coetâneas de Shakespeare e de Calderón. Mesmo assim, ao analisar aquelas obras menores sob a perspectiva do seu querer artístico, Kunstwollen em alemão, ou seja, de sua ambição como projetos de obras, o crítico Benjamin nos proporciona um insight na oficina da produção literária do Barroco, especialmente na construção da história como uma história dos sofrimentos. E na construção dessa história, as obras imperfeitas, fragmentárias e inacabadas revelam-se como testemunhos tão significativos como as obras-primas. Então, redimensionando dessa forma a tarefa da crítica com base em Benjamin, meu método consiste em estudar o ciclo romanesco de Dalcídio como uma obra oficina de representação da Amazônia, né? Mesmo, então, que ele não tenha conseguido imprimir a sua obra o selo de qualidade universal, o que justifica plenamente a estudar a obra de Dalcídio é o seu querer artístico, ou seja, seu projeto de articular um amplo retrato da Amazônia no século XX através da voz dos habitantes da região, notadamente dos mais humildes. Um segundo elemento para aprofundar o conhecimento dos romances de Dalcídio é a imagem benjaminiana de pensamento narrar e curar, que usei como epígrafe do meu livro. Eu vou explicar o contexto. O Ciclo do Extremo Norte é um romance em série em 10 volumes,
um romance fluvial, cujo enredo se passa na década de 1920, na região da Boca do Amazonas, especialmente na Ilha do Marajó, e depois na capital regional, Belém e sua periferia. É um romance de formação que narra o caminho de aprendizagem de um jovem da Amazônia de seus 10 aos seus 20 anos. Nesse ciclo, Dalcídio destaca um problema que diz respeito não apenas à Amazônia, mas ao Brasil inteiro, a saber, a falta de acesso dos pobres a uma educação de qualidade. Esse problema é apresentado pelo escritor com sintomas de uma doença, como se vê na frase que eu vou citar, do protagonista Alfredo, um menino de 11 anos que mora na vila de Cachoeira do Arari, no Marajó, que até hoje tem os piores índices de educação. No terceiro romance do ciclo, em 3 casas e um rio, o menino Alfredo implora: mamãe, me leva para Belém, eu quero estudar, senão eu morro. Então, eu escolhi essa fala de Alfredo como início da epígrafe do meu livro Boca do Amazonas. E a completei com uma citação do texto Narrar e Curar, de Walter Benjamin, que é a seguinte. E assim, se coloca a pergunta se a narração não formaria o clima propício e a condição favorável para várias curas. E mesmo se não seria toda a doença curável, se apenas se deixasse flutuar para bem longe, até a boca do rio, na correnteza da narração. Com isso, eu quero dizer que o romance de aprendizagem narrado por Dalcídio Jurandir, em forma de um romance fluvial, visa despertar em nós, leitores, uma empatia e uma compreensão aprofundada dessa doença social que é a falta de acesso dos pobres a uma boa escola. No seu texto Narrar e Curar, Benjamin nos faz lembrar que a cura através da narrativa já a conhecemos desde as fórmulas mágicas da Idade Média. E com isso, então, o texto dele, Benjamin, é perfeitamente adequado a ser transposto para a Amazônia, que tem, como todos sabemos, uma rica tradição cultural de curas através de pajés e benzedeiras. E tem ainda um terceiro elemento benjaminiano que usei na minha análise dos romances de Dalcídio, a saber, a figura do flaneur, que é apresentada detalhadamente no trabalho das passagens parisienses e é muito apropriado para introduzir um forasteiro à cidade de Belém, que se torna o cenário a partir do quarto romance do ciclo, chamado Belém do Grão-Pará. Vale lembrar que a classe dominante de Belém, no auge do período da borracha, aspirava a transformar a sua cidade em uma Paris na América. Tem até hoje uma loja de departamentos que foi inaugurada em 1909 e que continua aberta no centro de Belém. A figura do flaneur, como explica Benjamin, nasceu na primeira metade do século XIX na metrópole de Paris. O flaneur é um apaixonado pelo saber concreto, pelo espetáculo da cidade. Ele faz do espaço urbano o seu gabinete de estudos, explorando-o rua por rua, casa por casa. Então, no meu estudo sobre a cidade de Belém, que iniciei em 2008, eu assumi o papel de um flaneur e utilizei ainda várias categorias historiográficas complementares que integram o trabalho das passagens. Eu vou citar brevemente as principais dessas categorias. A fotografia, então, tirei fotografias, os fotografias, então, para organizar panoramas dos principais
períodos da história de Belém. Dentre essas fotografias, ilustrei também, com essas fotografias, ilustrei a história econômica, que é outro caderno temático das passagens. Ilustrei com prédios e ambientes, tanto do auge da economia da borracha quanto do seu declínio. Procurei transmitir uma ideia concreta dos diferentes tipos de moradias, haja vista os cadernos, o interior, ou seja, a moradia e as ruas. E então, moradias e ruas por onde circula o protagonista Alfredo, e esses são os espaços que representam os diferentes territórios sociais da cidade, ou seja, Alfredo e nós, através da nossa análise do texto e das fotos, chegamos a conhecer uma casa em um bairro de classe média, um sobrado num bairro nobre, uma casa num bairro de operários e a vista sobre uma favela situada nas Baixadas. Nessas fotos, apresentei também o principal ícone da cidade, o mercado do Ver-o-Peso, e ao lado, a Praça Dom Pedro II, que me lembra perfeitamente esta formulação que se encontra nas passagens. Cito Benjamin. Os pontos culminantes da cidade são suas praças, onde desembocam não só muitas ruas, mas também as correntes de sua história. Eu já antecipo que o ponto de chegada da minha fala será a praça principal de Berlim, Alexanderplatz. 11º item, ou seja, o antepenúltimo, organização da edição brasileira das passagens. Como se trata de um tijolo, eu vou agora precisar de ambas as mãos. Então, essa edição brasileira foi publicada em 2006. Em 2018, saiu uma segunda edição em 3 volumes e, há pouco tempo, recebi da editora da UFMG a excelente notícia que agora, por ocasião dos 80 anos, em memória dos 80 anos da morte de Walter Benjamin, será novamente lançada uma edição num volume único. Então, a iniciativa de realizar uma edição brasileira das passagens partiu do então diretor da editora da UFMG, o professor Wander Miranda, e de Heloísa Stalin, então a vice-diretora. Em 2001, ele convidou a professora Olgária Matos, do Departamento de Filosofia da USP, e a mim, para elaborarmos a edição. Para traduzir os textos, respectivamente do alemão e do francês, convidamos a professora Irene Aron e a professora Cleonice Mourão. A revisão técnica ficou a cargo de Patrícia de Freitas Camargo, que em 2005 concluiu, sob minha orientação, a sua dissertação de mestrado sobre o conceito de imagem dialética. Na organização do léxico de nomes, conceitos e instituições, que incluímos no anexo, tivemos o auxílio de um grupo de alunos meus de pós-graduação. Agora, então, a pergunta que vocês vão fazer: em que consiste a importância da obra Passagens? Então, além do valor do livro modelo, que ficou inacabado, o livro que se chamaria Charles Baudelaire, um poeta no auge do capitalismo, com seu capítulo central, a Paris do Segundo Império em Baudelaire, que eu já comentei, eu gostaria de destacar e de recomendar especialmente a leitura do Grande Arquivo, que é composto de 36 cadernos temáticos e de 4.234 fragmentos. Não se assustem, mas, por favor, mergulhem comigo nesse grande arquivo, que é um dispositivo muito especial para estudar as metrópoles e também as megacidades. Então, para isso, para
ajudar nesses estudos, por meio das passagens, eu fiz uma subdivisão didática daqueles 36 cadernos temáticos em 10 tipos de historiografia. E experimentei o funcionamento deles, quer dizer, 20 desses 36, como vi na prática, eu usei na minha pesquisa sobre a cidade de Belém. Então, vou enumerar agora. Então, teoria da história, né? Sob esse título, eu agrupei 6 cadernos temáticos: teoria do conhecimento, o colecionador, o flaneur, e junto com o flaneur, ócio e ociosidade, a cidade do sonho e a morada do sonho. Uma perspectiva complementar seria a história topográfica, que pode ser estudada a partir de 7 cadernos temáticos: passagens, as ruas de Paris, as moradias, a Paris fluvial, o declínio de Paris, os espelhos e os tipos de iluminação. Um terceiro tipo de historiografia é a história econômica, com os cadernos História Econômica, Bolsa de Valores, Exposições Universais e também a boneca, o autômato. Em seguida, História da Técnica, 2 cadernos, École Polytechnique e Construções em Ferro. Depois, História Política e Social, 4 cadernos, Haussmannização, ou seja, a transformação radical da cidade pelo prefeito Haussmann, que se tornou um modelo para várias cidades no mundo inteiro. No mesmo caderno também consta a referência às lutas de barricadas, movimento social, a comuna e conspirações. Em seguida, pensamento social, 4 cadernos, Karl Marx, Fourier, Saint-Simon e materialismo antropológico. Depois, um tipo de historiografia que eu chamaria de história da cultura, com elementos da antropologia, com os cadernos moda, novidade, tédio e prostituição, jogo. Bom, diferentemente da historiografia convencional, Benjamin dá também importância à figura da prostituta, como, aliás, o faz Baudelaire em seus poemas. E mais 3 tipos de historiografia: história da mídia, ou historiografia através da mídia, por meio dos cadernos Panorama, Fotografia, Técnica de Reprodução e Caricatura. Penúltimo tipo, história da literatura, ou a história através da literatura, com o caderno História Literária, Victor Hugo, e, finalmente, o caderno que Baudelaire, né, que é o poeta exemplar da modernidade, e com isso, a partir daí, a obra dele se tornou o livro, a obra modelo das passagens. Chego ao meu penúltimo ponto, 12, os meus estudos sobre as passagens, e a partir das passagens, me inspiraram, desde a publicação da Fisionomia da Metrópole Moderna, em 1994, a elaborar vários artigos. Com base neles, vou relembrar aqui apenas os principais temas. Então, um tema fundamental para mim sempre foi a historiografia a partir da literatura ou por meio da literatura, né? Eu mostro isso no verbete Geschichte, História, que integra dois volumes organizados, entre outros, pelo colega Edmund Witzesler, que é o coordenador do Arquivo Benjamin, em Berlim. Um outro ensaio que eu publiquei, só em alemão também, chama-se Historiografia como Paixão Estética. Aí me inspirei principalmente num trabalho que foi fundamental para o meu contato com Benjamin. É que em 1995 e 96, eu resolvi
pesquisar, inspirado pelas obras dos colegas Michel Espagne e Michael Werner, resolvi pesquisar como eles haviam feito os manuscritos que tinham sido redescobertos por George Agamben, os manuscritos de Benjamin, na Biblioteca Nacional. E, com base nisso, elaborei o artigo publicado em 96, intitulado As Siglas em Cores, no trabalho das passagens de Benjamin. Então, essas siglas representam uma parte fundamental da paixão estética de Benjamin. Um segundo tema das minhas pesquisas é ver as passagens como dispositivo para pesquisas sobre a metrópole. Sobre isso, com esse título mesmo, as passagens como dispositivo sobre a pesquisa da metrópole, e eu publiquei um trabalho que apresentei em 2005, num congresso em Paris, e esse tema se desdobra num outro, a saber, já dei uma amostra disso, sobre as relações, ou, com um termo técnico, a histoire croisée, a história entrelaçada entre metrópole e megacidade, né? Eu já tinha me referido ao meu artigo de 2012, da metrópole Berlim para a megacidade de São Paulo, né? Baseada na minha experiência de formação. Em 2005, antes, portanto, eu publiquei num livro sobre topografias da literatura, organizado por um colega da Alemanha, o artigo Metrópole e Megacidade, subtítulo sobre a organização do saber nas passagens de Benjamin. E essa dupla, Metrópole e Megacidade, eu retomo no meu pós-fácil as passagens, a edição brasileira das passagens, e em 2007 foi publicado no México, onde participei de um congresso, 2 anos antes, sobre topografia da modernidade, o artigo Metrópole e Megacidade, Histoire croisée, ou seja, história entrelaçada. E ainda um terceiro enfoque temático é a forma de composição constelacional ou em forma de hipotexto. Então, nesse sentido, eu republiquei pela primeira vez em português um ensaio que antes eu tinha publicado em alemão. Publiquei em 2015 o ensaio A Metrópole como hipertexto, ou seja, a ensaística constelacional no projeto das passagens de Benjamin. E mais 2 referências num livro organizado em Paris, um caderno das edições Edition de Lerne. Eu publiquei o artigo As Passagens, livro, arquivo ou enciclopédia mágica. Enciclopédia mágica é uma expressão que Benjamin usa nas passagens com relação à figura do colecionador. E nesse artigo publicado em Paris, em francês, eu anoto, aliás, que o tradutor da edição francesa das passagens, que é uma tradução muito boa, mas ele omitiu na edição francesa justamente esse qualificativo mágica. Ou seja, para repetir a minha crítica, magique n'est pas français. E, por último, então, em 2009, aqui não é cronológico a ordem, eu publiquei o ensaio Passagens de Walter Benjamin, uma apresentação multimídia. Agora, vocês todos já devem estar exaustos, então passo ao 13º e último ponto de aprendizagem com Benjamin. Como eu procurei mostrar, Walter Benjamin foi, ao longo destes últimos 50 anos, um guia fundamental para as minhas pesquisas, especialmente sobre topografias geográficas, históricas e culturais. Nesse sentido, vou concluir esta apresentação com a evocação de 2 espaços: a selva e a metrópole.
Num dos fragmentos das passagens, no caderno Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso, ao apresentar o seu novo método dialético da história, Benjamin se propõe combater a loucura, nos seguintes termos, cito, tornar cultiváveis regiões onde até agora viceja apenas a loucura. Avançar com o machado afiado da razão, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, a fim de não sucumbir ao horror que acena das profundezas da selva. Todo solo deve alguma vez ser revolvido pela razão, carpido do matagal, do desvario e da ilusão. É o que deve ser realizado aqui para o solo do século XIX. Fim da citação. A causa defendida por Walter Benjamin, sem dúvida, é justa. Mas as metáforas que ele usa são problemáticas. E nesse texto que eu citei, não há nenhum sinal de autocrítica ou de autoironia. Eu pergunto, então, a razão com o machado da razão, ou melhor, a razão tendo na mão o machado e a selva como locus horribilis a ser removida, quando um dos grandes desafios do nosso planeta é justamente a preservação das florestas. Aí eu vejo o filósofo recair numa atitude que lembra a dos missionários e cientistas europeus que vieram para civilizar, entre aspas, os selvagens, entre aspas, dos trópicos. É instrutivo comparar como esse problema da loucura na metrópole moderna foi tratado por um contemporâneo brasileiro de Walter Benjamin, que nasceu um ano depois dele, o escritor modernista Mário de Andrade. Então, diferentemente de Benjamin, que sucumbiu a uma vertente da Aufklärung, que defende o uso da violência contra a loucura, o autor da Pauliceia Desvairada, aquele livro foi publicado em 1922, visa o diálogo com o desvario, escolhendo como ideia guia de sua poética, teoria e prática, precisamente o desvairismo. Então, Mário, por meio disso, procura dar conta do estado de loucura que a grande cidade, eu cito um verso, São Paulo, comoção da minha vida, provoca virtualmente ou efetivamente em seus habitantes. Nos seus textos, Mário se faz acompanhar pela figura alegórica Minha Loucura. E, num instantâneo, o poeta apresenta o seu autorretrato. Eu cito, ali em frente, Mário, põe a máscara. Tens razão, minha loucura. Tens razão. Ou seja, o autor da Pauliceia Desvairada é possuído, mas também protegido pela loucura. E, ao mesmo tempo, ele vem acompanhado, como vocês viram nesse verso, ele vem acompanhado à sua direita e à sua esquerda pela figura da razão. Né? Tens razão, minha loucura. Tens razão. É uma maneira dialética de um modernista brasileiro, cujo desvairismo é um pouco anterior ao livro Rua de Mão Única e ao trabalho das passagens, conversar ou estimular uma conversa com a obra do seu colega europeu, Walter Benjamin. De forma autocrítica, Mário de Andrade localiza a loucura não apenas na sociedade, nos outros, mas dentro de si. Eu lembro que mais tarde Riobaldi dirá, sertão é dentro da gente. Ou seja, o elemento selvagem é uma parte constitutiva do habitante civilizado da metrópole. E
finalizando, uma vez que este evento, para o qual fui convidado a participar, é organizado em memória dos 80 anos da morte de Benjamin, eu termino com uma observação que realça o legado crítico que ele deixou para nós. A sua resenha sobre o romance Berlin-Alexanderplatz, 1929, de Alfred Döblin, essa resenha, intitulada Crise do Romance, me inspirou a retomar e a ampliar esse título no meu artigo, publiquei em 2018, Crise do Romance, Crise de um País. Meu objetivo é mostrar como tanto o romance de Döblin, cujo protagonista é a praça principal da metrópole Berlim, quanto a obra de Benjamin aguçam a nossa percepção para comportamentos, formas de agir e de pensar que fizeram com que a primeira grande experiência democrática do povo alemão, a República de Weimar, se transformasse numa ditadura. Um fator fundamental nesse caminho foi a burrice, que é o principal traço de caráter do protagonista do romance, Franz Bieberkopf. Por meio de um discurso que o romancista austríaco Robert Musil proferiu em 1937 em Viena, o país foi anexado à Alemanha por Hitler. Nesse discurso, com o título Sobre a Burrice, pode ser mostrado que existe uma relação entre a burrice de um indivíduo e o caminho de todo um povo rumo à burrice. De fato, a Alemanha daquela época liquidou com a sua inteligência, levando para o exílio pensadores brilhantes como Albert Einstein, Bertolt Brecht e Walter Benjamin, entre outros. Eu iniciei esta fala com uma referência ao livro de Benjamin, Charles Baudelaire, Poética no auge do capitalismo. E termino relembrando que o maior livro de poemas da época moderna, As Flores do Mal, que esse livro se inicia visionariamente com a palavra la sottise, a burrice. Obrigado pela sua atenção. Olá, Vili. Brigadão por essa exposição dessa trajetória que vai... Acho que daria para fazer, não sei se ela vai da metrópole à selva, né? Algo que é bastante barbárie positiva, assim. Não deixa de levar sempre o seu machado da razão, hein? Esse é uma... Como é que ela disso? Um fármaco, né? Complicado essa. Mas, então, uma das coisas que me veio, Vili, que ao longo da sua apresentação, que eu estava pensando, um apontamento que você fez, né, acerca do cenário semelhante à alma do ator. Porque você faz todo um trajeto da sua pesquisa, e eu acho que os passos que ela faz, e ela inicia em Berlim, querendo vir para cá pesquisar o Rosa, e vem pesquisar o Brasil, e interessantemente pesquisa desde uma topografia, né? Há uma estratégia, uma chave topográfica de pensar o Brasil, e nisso eu acabei me lembrando de uma passagem no Benjamin, eu não sei se ela vai ressoar aqui, mas é que ela ficou batendo aqui, que é um momento em que ele está escrevendo um fragmento e que ele vai, acho que falar que o estudo do tempo histórico necessariamente está articulado com o estudo do espaço histórico, ou o cenário dos acontecimentos. E aí eu queria
perguntar acerca desse estudo do cenário, porque talvez acaba, se ele envolve também um estudo dessa semelhança, ele envolve um dedicar apaixonado ao objeto, como é que é essa paixão, mas também, daí, trazendo esse ponto final da selva, se for possível, se não houve impasses, né, para trazer essas categorias benjaminianas para o âmbito da periferia, né, do capitalismo, da periferia da metrópole, né, para a megacidade latino-americana, ou para o sertão, ou para a selva, né? Como que a gente lida com esses conceitos do Benjamin, se a gente não, se houve até uma crise, assim, em conseguir o que pegar e o que deixar. Não sei, acho que vai nesse sentido, assim, a questão, assim, acho que são duas questões. Deixa eu ver se eu entendi bem. Bom, primeiro eu quero esclarecer que quem despertou em mim o amor pelos estudos topográficos não foi Walter Benjamin, mas a minha professora da escola primária, que nos ensinou a observar primeiro a nossa classe. Classe em alemão tem os dois sentidos, a sala de aula, mas também pode ser a da classe social, né? E ela nos fez estudar, então, a escola, o nosso bairro, as aldeias no norte de Paris, de Berlim, onde eu me criei, e, finalmente, a cidade como um todo, né? Então, dali, já, eu tenho até hoje o meu caderno que escrevi aos meus 8 anos, dali vem o meu interesse e o meu amor pelos estudos topográficos. E fico feliz que justo neste ano de 2020 eu finalmente consegui concluir com a publicação do Boca do Amazonas a minha trilogia sobre a topografia cultural do Brasil. A sua pergunta do cenário, então, de fato, Benjamin utiliza essa palavra e eu me lembro, sobretudo, do seu estudo sobre o drama barroco alemão, então, que é justamente o gênero teatral onde o cenário é fundamental. Lembro-me também da minha formação como ator, então, quando você está no palco e interagindo com os outros, você tem que ter uma percepção muito precisa do espaço, né? O que está na tua frente, atrás, dos teus lados, embaixo, em cima, né? Então, essa percepção aguda do espaço. Quanto à relação entre metrópole e periferia, como mostrei, Benjamin enxerga, e para isso lhe ajudam escritores parisienses, enxerga elementos da periferia dentro da própria metrópole. Eu me lembro de uma passagem de Baudelaire que ele cita, onde Baudelaire fala de uma mulher africana, tísica, largada nas ruas de Paris, e esse tema de habitantes da periferia nas cidades, nas metrópoles europeias, é atual até hoje, com o fenômeno dos migrantes, né? Hoje, no jornal, eu vi que estatísticas sobre o número de migrantes, atualmente, são, sobretudo, da Síria e do Afeganistão, mas também, na Europa, imigrantes de Venezuela e da Colômbia, né? Esses são os 4 países mencionados hoje, em primeiro lugar. E tem também bom, Benjamin fala também dos oficiais franceses que sonham com... Eu menciono essas passagens detalhadamente no meu pós-fácil, a edição das passagens, né? Ele fala com oficiais franceses que sonham com guerras nas colônias. Ele fala de um escritor, Alexandre Dumas, que recebeu do governo, esperava receber do governo uma subvenção para ir para a Argélia e despertar em vários milhares de franceses o prazer de colonizar. Falou também, tem uma citação em que no futuro soldados
da Inglaterra e do Ocidente em geral vão para os desertos do Iraque, algo que realmente prefigura as ações militares na primeira década do nosso século, né? Depois do 11 de setembro. Né? E tem um outro impasse que é justamente esse do Machado da Razão, que aí ele tropeçou. Né? Cris, tem uma questão. Crislane. Crislane, vai. Oi, professor. Primeiro eu quero falar que é uma honra poder estar aqui falando com o senhor e aprender um pouco mais sobre o Benjamin a partir das suas vivências, das suas experiências, e tendo ele como um guia, né, das suas pesquisas. Foi muito, muito bom. Na verdade, eu teria várias perguntas para o senhor. Eu acho que esse tempo seria bem curto, porque... Faça as perguntas, de bom grado. Eu achei muito interessante essa sua relação com o número 13. Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais dessa relação, pode ser breve. A segunda questão seria: há algum limiar para as respostas sobre as 3 questões? Se é preciso a teologia para pensar o fim da história, aonde encontrar a diferença entre a obra de arte e a mercadoria, e por que o moderno envelhece tão rápido? Há um limiar para essas respostas? E também o que me comoveu foi quando o senhor parou em 1957, na ponte, e ali despertou a chave, né, para resgatar a cidade de Berlim de 1920. Depois do senhor ter analisado essa grande metrópole e com seu interesse pelo Brasil e a grande metrópole São Paulo, é possível estabelecer relações entre essas metrópoles? Uhum. E a última pergunta, eu falei que seriam várias, né? O senhor falou sobre a política e sobre o último livro da trilogia. Como podemos, tendo em vista o desenvolvimento político no Brasil, levar educação de qualidade para essas crianças que estão à margem do rio Amazonas? Benjamin nos deixou qual lição para efetuar esta ação através dos seus textos? Uhum. Seria isso. Tá, então vamos lá. Bom, pois é, o número 13, Crislane, pois é que os números, de alguma maneira, né, têm, eu acho que nas diversas culturas, eles têm uma função mágica, né? A gente fala em alemão, por exemplo, todas as coisas boas são 3, né? E, aliás, o fato de mostrar, eles usaram isso até num filme de espionagem, né? Porque a maneira de mostrar com os dedos o número 3 na cultura alemã é diferente de mostrar o número 3 nas culturas ocidentais. Eu não lembro se vocês, não lembro agora qual foi o filme, mas o espião foi identificado por causa disso. Eu, como estou agora transitando entre as 2 culturas, eu não sei mais, mas eu acho que na Alemanha diz 3, a gente fala assim, mostra assim, 3. Agora, eu acho que, deixa eu ver, não sei se não lembro agora como é diferente. Como é que vocês mostram 3? Rápido, sem refletir, com os dedos. Tá vendo? Mostra no meio. Tá vendo? Então, é diferente. Vocês mostram assim, né? Então, se você mostra isso assim, né? É que você é de fora da cultura alemã. Né? Então, você é desmascarado como espião ou espiã. Cuidado, então, na sua futura carreira. Deixa eu só fazer essa pergunta para não esquecer. Eu vou responder a tudo, Crislane. Vocês são professores de quê, João e Crislane? Eu sou da área da filosofia. Uhum. E João? João, seu microfone está mutado. Só um instante. Eu sou da arquitetura e do urbanismo, Vili. Então, por isso a FAO, viva, tá, urbanismo. Por isso que houve que eu falei da FAO no início, e houve também
Então, realmente, olha, eu já vou fazer o seguinte, não sei se isso é possível realizar, mas para os meus pós-doutorandos, eu já assinei, só que neste ano, por causa da pandemia, não foi possível. Eu quero fazer, talvez no ano que vem, uma caminhada e flânerie por Berlim, em que eu vou visitar justamente com os companheiros brasileiros e as companheiras esses diversos lugares. É impressionante o que a cidade de Berlim oferece nesse sentido, desde a Idade da Pedra até assim, até a torre de televisão, digamos, na Alexanderplatz, né? Mas vamos às tuas perguntas. Então, é muito fácil responder, se é preciso de teologia. Eu acho, bom, eu diria o seguinte, o fato de as igrejas e as religiões serem tão valorizadas no cenário político atual responde de forma afirmativa a essa pergunta. É preciso teologia para pensar o fim da história. Arte e mercadoria. Bom, no século XIX, e Benjamin mostra isso é um dos temas do seu trabalho, inclusive uma aluna minha defendeu o seu mestrado sobre esse tema, arte e mercadoria. A partir do início do século XIX, se institui um mercado de arte, ou seja, antigamente os artistas eram pagos pelos mecenas, né? Por exemplo, o dramaturgo João Araújo, no Barroco, trabalhava a serviço de um determinado soberano, né? Mas ele estava sem grana, então eu falei para o João Araújo, eu disse, olha, João, tem o príncipe de Württemberg que pode financiar a tua encenação, a tua escrita e encenação de uma peça, né? Agora, isso muda radicalmente com o fato de a burguesia assumir o poder, então, a mercadoria, a arte é colocada como mercadoria, né? Todos nós, os livros que adquirimos, esses livros que eu mostrei, tanto os de Benjamin, quanto os meus, quanto de milhares de outros autores e autoras circulam, são possíveis, acessíveis a nós através do mercado, né? E qual foi a terceira? Mercadoria, teologia e porque o moderno envelhece tão rápido. Pois então, eu me lembro de uma fotografia que eu tirei no aeroporto de Manaus, já faz uns 10, 12 anos, onde me chamou a atenção que num canto do aeroporto estavam estacionados aviões a jato comerciais que deixaram de ser usados porque, num dado momento, as turbinas se enferrujaram, né? Então, quer dizer, a moda, né? Baudelaire, com muita lucidez, definiu a modernidade a partir do fenômeno moda. Moda, ela envelhece e talvez um pouco mais, ou certamente um pouco mais rápido ainda do que nós, seres humanos, né? Nós não somos eternos. Então, eu lembro aí o livro com o título Todos os Homens São Mortais. O título em francês é de Simone de Beauvoir, que foi a companheira de Jean-Paul Sartre, né? Tous les hommes sont mortels. E, deixa eu ver... agora, há um limiar... Deixa eu ver, um limiar onde você diz... O professor já respondeu, né? Dessas 3 questões, se haveria um limiar para as respostas. Tá. Agora... então, eu procurei resgatar aquela Berlim através dos textos, mas também através dessa caminhada, e faço votos que essa caminhada possa se realizar agora com companheiros aqui do Brasil, né, de várias partes do Brasil. A metrópole de São Paulo e Berlim, pois eu disse isso naquele artigo da metrópole de Berlim, a megacidade de São Paulo. Eu não me senti como estrangeiro nenhum dia aqui em São Paulo.
Eu fui muito bem acolhido aqui desde o primeiro dia. Esta cidade é deveras cosmopolita, né? A gente pode pensar, não me acusem agora de gula, mas nas ofertas gastronômicas da cidade de São Paulo, né? Impressionante. Você pode curtir realmente desse meio, né? Degustar as invenções culinárias do mundo inteiro, né? Só falta de vez em quando ir a Belém para também desfrutar do açaí e a Manaus para comer também um tambaqui, né? Lógico. E comprar as castanhas do Pará por um preço mais baixinho. Deixa eu ver. Sim, fundamental. A questão do acesso dos pobres a uma educação de qualidade. E aí eu não estou falando do alto da cátedra, mas por ocasião do Fórum Social Mundial, que aconteceu em 2009, em Belém, eu consegui entrar em contato, naquele ano, com um grupo de professores e alunos da periferia de Belém. Eu já tinha começado a estudar o Dalcídio Jurandir, a partir do romance Belém do Grão-Pará, e os 5 romances seguintes do ciclo, ou seja, metade da obra de Dalcídio, se passam na periferia de Belém. E então, como tenho também a formação de ator, e como naquele ano de 2009 eu me aposentei da graduação na USP, eu tive tempo para ir durante, em média, uns 3 meses por ano, até cheguei a alugar lá uma kitnet. E, então, com esse grupo de professores e alunos da periferia, eu realizei montagens teatrais desses 5 romances, e tudo isso está descrito detalhadamente no meu livro Boca do Amazonas, e, evidentemente, o meu desejo é que isso possa servir de inspiração para outros professores a se engajar num diálogo com a periferia. Que ótimo, professor. Respondi tudo? Muito, muito bom. Sim. Esse é um ponto interessante, né? Que me lembrou o Rosa, Vili. O que você, enquanto alguém que também pegou o Rosa e se embrenhou nele, o Rosa aparece como a questão do conto e da cura que você havia retomado. Acho que você, do Narrar e do Curar, né? Narrar e do Eu Curar. prefiro, a tradução que foi publicada foi com esse título que você mencionou, Conto e Cura, mas eu acho mais bonito Narrar e Curar, o que colocou o verbo em ação. Sim, é um movimento, né? Um movimento. Você acha que o Rosa aparece como algo, uma literatura que para os sertanejos, tocável por isso, porque ele foi alguém que se aproximou justamente para construir uma linguagem do sertão, né? Para fazer nascer uma linguagem. Se eu não estou enganado, eu não sou. Sim, isso mesmo. O Guimarães Rosa, o projeto dele consiste numa mistura, uma montagem de elementos da língua popular e, sobretudo, dos sertanejos, com a língua culta e inserindo palavras estrangeiras, né? Isso é interessante, né? Porque daí ele tem uma montagem que parece que ele dá voz a modos de dizer que não estavam escritos anteriormente na literatura. Exatamente. Ele valoriza a fala dos que não pertencem à classe dos letrados, né? Sim. Isso seria digamos, para você, uma estratégia da literatura interessante para pensar essa questão que a Cris colocou? Da entrada muito. Quer dizer, como expus num dos trechos da minha fala, há uma certa utopia. Por isso eu coloquei aquele ponto
no meu livro, ponto .br, né? Usei essa metáfora do futebol, um ponto futuro, quer dizer, a gente tem agora os meios eletrônicos, por exemplo, o celular. Se você quer enviar uma mensagem pelo celular, você, em princípio, fora agora como é que chamam? Aqueles emoticons, né? Você tem que digitar o teu texto, né? Então, e todo mundo, eu não sei quanto por cento da população brasileira tem celular, mas deve ser já mais da metade, né? O que vocês acham, né? Suponho que sim, suponho que sim. Bom, aproximadamente, eu não sei. Mas, então, para você se comunicar com esse meio, você tem que ter uma noção de escrita, né? Então, nesse sentido, eu acho que o meio eletrônico, quer dizer, o nosso celular não deixa de ser também uma máquina literária, né? Uma literary machine, né? Como formulou muito bem o Theodor Nelson, né? E então, na medida em que isso vai... E vocês sabem que atualmente, nessa época de pandemia, o grande desafio é conseguir que todos tenham acesso aos meios eletrônicos, né? Agora, na época da pandemia, né? Olha, Sim, a problemática 90, de como acessar, né, as aulas virtuais. exatamente, né? Esse é um desafio. E, quer dizer, se tem um elemento positivo nessa pandemia, é justamente que ela incentivou enormemente a expansão do uso social da mídia eletrônica. Isso é muito bom. Quer dizer, tanto assim, a nível global, internacional, mas também dentro da nossa sociedade, na relação entre classes diferentes, né? Isso eu acho que isso vai continuar, e por isso eu digo, eu não estou esperando, em termos, assim, com essa pergunta especulativa, como será uma reescrita do Grande Sertão Veredas, né, no futuro. Eu acho que, para mim, a forma mais desejável de reescrever o Grande Sertão Veredas, ou seja, de reinventar a língua brasileira, seria justamente que todo mundo, por meio do uso das máquinas literárias, dos meios eletrônicos, possa mostrar essa prática do letramento. Claro. Né? Talvez seja uma chave possível. Né? Bom, acho que a gente fica por aqui, Vili. Mas muito adorei o diálogo com vocês. Tá, então, tchau. Sucesso no evento, tá? Tá bom, muito obrigado, Vili. Um grande abraço para você. O Colóquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG e do NESEF, do NESEF Gefilo e do GS PBC.